tudo bem? Mais uma quinta-feira juntos, né? Sejam muito bem-vindos ao podcast da Fábrica. Eu sou a Júlia. Eu sou a Juliana. E aí, Júlia, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tô muito bem. Gente, a gente tá super empolgada e estamos com um convidado muito especial aqui com a gente hoje, o Alexandre Suíta. Fica muito... a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jus. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho aqui sobre esse projeto, né? Podcast da Fábrica. Podcast da Fábrica. Isso. Que pancada, hein, esse nome? Uma pancada, né? Ficou bom, né? Ficou muito bom. Tô curioso aí para saber um pouquinho da Fábrica, hein? E falar um pouquinho aqui. E falar um pouquinho dos seus projetos também, né, pra gente. Números. Tô até cansado de tantos projetos, viu, gente? Coisa boa. Manda energia positiva aí pra ter força para dar conta. Coisa boa. Ale, fala um pouquinho de você, pessoal, se apresente aí. O Ale passa muitas informações, né? Tem muitos projetos sobre nutrição, alimentação. Fala um pouquinho, pessoal. É isso aí, eu sou Alexandre Suíta, curioso gastronômico. Eu me intitulo assim porque eu não sou o chefe de cozinha. Às vezes as pessoas falam assim, o Alexandre é chefe. Uhum. Mas na verdade minha formação é em nutrição. Me formei há 18 anos, entregando a idade aqui. E trabalhei como nutricionista por 10 anos. Depois, a minha produtora de eventos, ela me tomou muito tempo a ponto de eu ter que deixar os consultórios de lado, né? Eu atendi 5 cidades na época. Nossa. Nutricionista de consultório mesmo, emagrecimento, ganho de massa muscular, pessoa que tinha os encaminhamentos médicos, né? De gente com gastrite, ou a pessoa tinha o intestino preso. Então, eu tratava todas essas... E como que você escolheu a nutrição? Porque hoje em dia eu falo que a nutrição tá na moda, né? A gente vê as pessoas querendo cada vez mais a nutrição. Na minha época também tava na moda. Falava assim, a nutrição é a profissão do futuro, você vai ficar rico. E aí eu descobri que não. Não foi. mas eu vejo hoje as pessoas muito mais fazendo curso do que há 5 anos atrás, por exemplo. Mas olha só, eu acho que a gente tem essa impressão porque o número de cursos aumentaram também. Assim como a medicina, né? Quantas faculdades hoje de medicina existem? E na minha época, tinha 2 faculdades de nutrição no estado. Muito pouco. As 2 aqui em Goiânia, mas a minha turma tinha 100 alunos. E uma curiosidade da nutrição, 100 alunos, eu e outro homem, o resto era só mulher. Só mulher. É a maioria. Imagina o que a gente não passou. 98 mulheres. Nossa. E 2 homens. Fofoca, picuinha, a mulherada às vezes não tem tanta paciência. Aí era eu e o Vinícius. E aí, até outro dia eu gravei um conteúdo com ele, que ele também é personal. Mas imagina a confusão que não era, né? Os grupinhos ali, e as brigas dos grupinhos, a gente tentava se virar naquilo. Mas eu tinha essa impressão que a nutrição realmente ia dar a grana, mas eu fiz pela paixão mesmo, pela nutrição e tudo. Sim. Mas o que me despertou mesmo, meu pai é diabético. Desde que eu nasci, né? Ele já era diabético. Então eu via a luta dele ali, o sofrimento, e eu tinha sabe aquela conversa que você tem quando você é bem novinha ali, 5, 6 anos, o que você vai ser quando crescer? Não que os adultos tenham com você a conversa, aquela conversa você tem com outras pessoas da sua idade, os primos, os amiguinhos. E aí eu falava uns falavam assim, eu vou ser astronauta, outro, não, eu vou ser piloto de Fórmula 1. E eu tinha vontade de ser cientista para descobrir a cura do diabetes, porque eu vi o sofrimento ali diário do meu pai lutando, tomando insulina, né? Ele é insulina dependente, até hoje ele toma insulina, todo esse processo. Então, quando eu busquei a nutrição, foi para solucionar essa dor que eu via do meu pai. E aí, na nutrição, eu descobri, né, estudando na faculdade, descobri que não só o diabetes, como toda doença crônico-degenerativa, o câncer, a hipertensão depois de muito tempo, né, problemas cardíacos em geral, são doenças crônico-degenerativas que têm a mesma causa. Sim. Que são fatores externos, é como que você lida com a sua alimentação, como que você lida com a sua saúde mental, como que você cuida das suas atividades físicas, se você é sedentário ou não. Então, é o mesmo caminho que soluciona N doenças. Então, ali eu descobri isso, né? Mas eu precisei estudar ali até o 4º ano para entender que o único caminho consegue solucionar vários problemas de saúde que você vai ter no futuro.
hoje é considerado sim, um curso da moda, porque muitas doenças que estão por vir poderão ser curadas também com a nutrição. Mas o mais difícil é a adesão do paciente. O nutricionista, ele pode ser extraordinário se o paciente não aderir. Tudo depende do paciente. Depende mais da outra parte. Então, às vezes, soluções rápidas, né, como uma pílula ou uma injeção, que está na moda também, né? Nossa, sem demais. citar nomes, soa muito mais interessante para o paciente do outro lado, só que às vezes as pessoas não veem as contraindicações, né? não vê os efeitos colaterais. E não é para todo mundo que dá certo também, né? Então, o mercado farmacológico, ele é extraordinário, desde que saibamos usá-lo com responsabilidade. Então, tem muita gente sem indicação aí tomando umas injeçãozinhas. Não faz sentido para elas, tá? Faz sentido para outras pessoas. Inclusive, a moda, ela tá 100% ligada a isso, porque as pessoas acompanham essa moda. Então, agora, a moda é a magreza extrema. Mas eu acho que não é agora também. Desculpa até. Nossa, mas a magreza extrema, ela vem de antes. Né? Acho que ela já vem sendo enraizada desde antes. Porque hoje, com as redes sociais, eu vejo pessoas que não estão naquele padrão de beleza, né, das magras da Victoria's Secret, por exemplo, que conseguem ter sucesso. Sim. Eu acho que antes era até mais o lance da magreza. Acho que é porque hoje as pessoas postam mais, né? Antes a modelo só ia se ela tivesse 1,80 e se fosse extremamente magra. Hoje a gente tem, na minha visão, né, um padrão um pouco mais acessível, vamos falar dessa forma. Inclusive, porém, o que se busca, talvez, muitas vezes, não para o mercado da moda, mas no modo geral, é essa falsa ilusão que as redes sociais também trouxe. Trouxe pontos positivos e trouxe também da comparação. Então, às vezes, a pessoa que se vê ali e não está no corpo ideal, ela fica vendo muito na rede social as pessoas perfeitas, né, que está lá na rede social, que só mostra, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque não é da forma que parece. Né? Eu tô dentro de uma família que lá todo mundo é multimilionário, não é assim. Eles têm os problemas deles, eu tenho os meus problemas, minha família, né? Meus pais, a minha filha, todos nós temos problemas e a gente não mostra isso. Não vai ficar postando tudo, né? E também não é necessário. Tem que ter esse bom senso, o espectador também que está ali, né? As pessoas estão consumindo, que não é porque a fulana que está lá está super magra e que ela é extremamente feliz. Não, ela também tem os problemas dela. Sim. Então não tem que ficar buscando isso o tempo todo. Sim, verdade. E às vezes eu acredito que está na moda ser muito magra, mais por isso do que porque o mercado exige. Porque antes o mercado ele era muito mais cruel que hoje com relação a isso. Assim, na minha humilde opinião. E a nutrição, ela, né, entra mais uma vez nesse aspecto, eu acredito, porque a pessoa ela estar magra, não saudável, não adiantou nada. Sim, com certeza. Mas não adiantou nada mesmo, né? Então esse bem-estar ali, ele está muito mais relacionado com o estilo de vida da pessoa do que essa magreza forçada ou essa pessoa imparável, esse super-homem, essa super-mulher, esses super-heróis das redes sociais. E aí as pessoas começam a fazer uso de medicamento para acordar. Aí depois não consegue dormir, medicamento para dormir. Aí depois vou usar um medicamento para emagrecer, porque quem está tomando medicamento para acordar, sem falar os nomes, né? Você vai falando, a gente vai pensando. A gente já sabe, nem precisa falar. Impossível de tomar um para dormir, um para acordar e tá saudável. Não, porque esse que faz acordar, ele vai tirar a fome. E aí quando vier a fome, ela vai vir 3 vezes mais. Aí vai comer o que não pode, vai comer um monte de porcaria, porque daí que é urgência. Ela não vai parar ali numa frutinha. Vou cortar a minha cenoura. Não. Vou cozinhar um prato saudável. Não vai. Eu tô com fome. É verdade. Cara, e aí vira um efeito bomba. Que vai estourar e quando estourar, não queira ser contigo, viu? Verdade. É verdade. E Ale, como que tá os seus projetos? Eu vi que você iniciou um projeto agora, né? E tem novidade também, né? Então, como a minha formação é nutrição, né? E foi por paixão. Eu deixei a nutrição
para ganhar mais na minha empresa. Sim. Então acabou que eu deixei. Agora eu tenho voltado à paixão, que é essa parte da nutrição, que tem essa história toda com meu pai. Falei, cara, andou tão bem a parte da culinária desde a pandemia, né? Que a gente teve o Cozinhar para Não Surtar, ele nasceu na pandemia. Performou muito bem, virou programa de TV aqui em Goiás, depois fui para um reality, cozinhei lá dentro desse reality todos os dias, não era um reality de culinária, mas eu cozinhava para não surtar lá dentro todos os dias. Falei, cara, por que eu não vou resgatar essa paixão da nutrição? E aí, em novembro, finalzinho de novembro, dezembro, eu lancei o Cozinhar para Secar, que é um infoproduto voltado para o emagrecimento saudável. São 4 semanas de acompanhamento e nessas 4 semanas, além de todo o material que você tem numa plataforma, né, de infoproduto, eu entro para um grupo com essas pessoas e vou tirando as dúvidas, vou orientando da melhor forma, né, no dia a dia. Às vezes você vê um plano de emagrecimento, ele é perfeito, você olha e fala assim, impecável. Mas na prática você vai tendo dificuldades, você vai tendo dúvidas, então eu me disponibilizei, entrei para o grupo e lá eu tiro essas dúvidas dessa galera toda. Na sua grande maioria são mulheres, né, que buscam por esse infoproduto. Então nós fizemos 2 turmas, uma para começar o ano com o pé direito e a outra para quem queria chegar no shape para o carnaval. Uma das dores que eu vi muito nos grupos, e como a gente tem a grande maioria mulher, tem um problema muito recorrente de mulheres que é com o intestino preso, né? A gente vê uma infinidade de mulheres que têm intestino preso, dificuldade para controle, regulação do intestino. E aí eu falei, cara, por que a gente não faz então agora um produto mais nichado para essa parte de intestino? Porque automaticamente uma mulher com intestino reguladinho, ela vai ser bem mais feliz no dia a dia. Então, sim, com certeza. Aí no seu trabalho ou em algum lugar tiver alguma mal-humorada, pode ter certeza que ela tem intestino preso. Vou participar desse projeto, se precisa. Mas ela tá bem humorada, né? O meu intestino é As Jus aqui são bem humoradas. Sempre. Mas está totalmente relacionado, né? O intestino, quando ele não funciona bem, ele está muito relacionado com a alimentação. Mas ele influencia no humor. Sim. Então, e ele é totalmente voltado para a alimentação. Se você se organizar ali, tem 6 dicas ali que você consegue zerar o intestino. E a primeira delas, que é a mais importante, está aqui na nossa frente, né? Então, vou até deixar essa aqui de presente. Se você fizer um cálculo básico, você já vai resolver aí 50% do seu problema de intestino. 35 ml por quilo por dia. Vamos fazer uma continha aqui então? Vamos. Qual que é o peso aí, Ju? 66. 66, hein? Que é isso, hein? Tá no shape. 66 vezes 0,35, a Ju tem que consumir aqui, ó, 2 litros e 300 de água dia. Certo? 2 litros e 300. Eu tenho que tomar menos. Você faz alguma atividade? Calma aí. Você imagina que quando você faz atividade física, seu organismo precisa transpirar, não precisa para regular a sua temperatura. Aí tem que pôr um adicionalzinho ali para aquilo que você está perdendo. Sim. Então, para cada 15 minutos de atividade física, a gente precisa consumir entre 150 ml e 200. Vamos jogar os 200, né? Porque a gente está nesse processo de hidratação, a gente vai jogar para mais. Então, para 1 hora de atividade física, a gente precisa de 800 ml extra. Olha o tanto que a gente gasta de suor, hein? Caramba. Para a gente se tornar uma pessoa saudável, a gente precisa fazer 1 hora pelo menos de atividade física. Seja uma corrida, seja musculação todos os dias. A Ju ama atividade física. Nossa, 1 hora todo dia? Todo dia, mas às vezes você vai fazer algo que você gosta. Às vezes tem algum esporte que você gosta. Eu não gosto de nada. Ela nunca... Acho que você nunca treinou, amiga, na academia? Não, eu já fiz tudo que você pensar, mas eu não gosto de nada. Eu não gosto, mas eu vou. Eu vou por obrigação. Mas eu faço por obrigação. Sei lá, já viu que quando chega na... Eu gostava de jogar bola. Mas eu rompi o ligamento. Hã? Eu rompi o ligamento. Então, aí eu também tô com uma tendinite aqui no cotovelo que tá... Mas eu tô indo correr, eu tô fazendo outras atividades físicas. Estão tentando me convencer a correr. Mas olha só, então nós temos 2 litros e 300, mais 800, 3 litros e 100. Como é que você vai fazer isso no seu dia?
Primeira coisa, você já vai, na hora de dormir, você vai planejar sua hidratação do outro dia. Na hora de dormir, você vai carregar uma garrafinha, meio litro, deixa do lado da cama. Acordou, você não levanta da cama antes de terminar de tomar aquele meio litro. Certo? Entendi. E aí, já tomou meio litro, vai faltar basicamente 5 garrafinhas ao longo do dia daquela, para você atingir lá 3 litros e mais 100 ml é manha. Fez isso, 50% do seu intestino já está resolvido. Por que é 50%? Porque a gente vai precisar de fibras e a gente vai precisar de bactérias boas lá nesse intestino para que ele funcione bem, para que tenha um equilíbrio de todo o seu funcionamento. E o intestino, ele produz muitos hormônios. Muitos hormônios. Principalmente quando você está dormindo. Seus hormônios dependem de um bom funcionamento intestinal. Então, esse mau humor é esse desequilíbrio desses hormônios, por isso que dá o mau humor. Não, com certeza. E para a mulher, principalmente, o ciclo menstrual também influencia na parte do intestino, na parte de hidratação, de repor, mas basicamente já é um pontapé inicial, viu, Jus? Ok. E atividade física também, tá? Alimentação e água, eu sou muito boa. Lá em casa, assim, minha mãe é super criteriosa, só tem comida saudável, é bem... Então, comer em casa é tranquilo. Mas no exercício, é difícil pra mim. É muito difícil. É muito difícil? É muito difícil. Eu vi uma lágrima dele. É muito difícil. Já tentei beach tênis, eu já tentei tênis, eu já tentei natação, dança. Tudo que você já pensar, eu já tentei. A dança, eu tô pensando em voltar. Porque eu gostei de fazer dança do ventre. Só que assim... Legal, não sabia. Não dá pra dizer que é só 2 vezes na semana, né? Agora, se eu for ter que achar um exercício pra eu fazer todos os dias... Mas às vezes você vai, sei lá, vai a pé pro trabalho, tira um tempinho. Não tem como no sol quente? Não tem como. Bom são as desculpas, né? Não tem como. Bom, depois a gente vai conversar sobre esses bastidores aí, porque vamos identificar uma atividade física que você gosta. Mas talvez também, né? A atividade física ela vai auxiliar nos movimentos que o seu intestino precisa fazer. Ele vai auxiliar isso, para que ele não fique preso. E tem um mineral também que ele ajuda que esses movimentos fiquem mais constantes, que é o magnésio. Então, dá preferência ali para alguns alimentos que tem magnésio, ou até fazer uma suplementaçãozinha também, já ajuda bastante. Legal. Já dei quase as dicas tudo aqui. Pois é, muito bom. Se não entendeu, assiste de novo. Mas a gente quer falar um pouco do reality, né? Muito legal falar agora. Reality show, pra como quem foi assiste, a experiência. Pra quem assiste, eu acho que é melhor. Mas qual foi assim, o desafio que você mais enfrentou lá dentro? Convivência, né? Convivência. Com certeza. É meu sonho, sabia? Ir pro reality. Ficar sem notícia da família, sem notícia da minha filha, eu não sabia como que ela estava. Como que ela estava reagindo se assistindo, né? Aquela. Porque rola umas brigas, rola muita fofoca, as pessoas falam muitas inverdades sobre você. E você não tem noção também de como tá passando aqui fora, né? Tem essa situação. E às vezes você fala algumas frases que podem ser tiradas de contexto, e aí você fica o tempo todo naquela pressão. E o maior dos desafios, esses são grandes, tá? Psicológicos, né? Esses são grandes, mas tem um desafio físico que ele influencia na parte psicológica, que é o sono. Um dos pilares da boa alimentação, da boa nutrição, da boa saúde é o sono. A qualidade do sono ela influencia muito no seu humor. Né? Por que quando você não dorme você acorda mal-humorado? Porque não produziu aqueles mesmos hormônios que o intestino está lá tentando. Então você tem essa mudança de humor. E o sono, em um reality de convivência desse, eu não conseguia dormir. Porque a casa que a gente fica, ele é um estúdio, né? Aqui nós temos muitas luzes, né? Lá também. Estúdio. Lá tinha muito mais luzes. Nossa. E aí, por mais que eu dormi 3 semanas no sofá, que aí a luz também não desligava nessas 3 semanas. Quando o pessoal foi saindo e surgiu uma cama, que aí eu fui pro quarto, mesmo desligar, lá é o único lugar que desligava a luz, tá? Mesmo que a luz desligava, a gente ainda não fica no escuro absurdo. Então tem várias outras luzes que são luzes de refrigeração dos a própria câmera, né, que tem a luzinha dela. Vocês veem aqui que o estúdio aqui tem refrigeração, ar-condicionado, não só pra gente se sentir bem, mas também, né,
como por conta do equipamento que está aqui. Se esse equipamento que a gente está gravando aqui, ele sobreaquece, né? Superaquece e precisa ter esse controle de temperatura. Então lá era muito frio e com luz. Eu não dormi esses 3 meses. Você tem uma ideia, quando para entrar, você faz uma série de exames, muitos exames. As emissoras responsáveis pelos reais, eles têm a responsabilidade sobre você, então eles fazem todo tipo de exame, porque se tiver alguma alteração, você já não vai, você já é barrado ali. Sim. E esquece, não vai, eles não vão correr esse risco. Então eu sempre tive testosterona muito boa, dentro do limite ali, do limite para o máximo. Eu entrei com uma testosterona de 900, eu saí com uma testosterona de menos de 300. Nossa. Por falta de sono. Sono e aí você importante. imagina, né? E aí hoje a gente vê vários estudos, né? Que tem muita gente que está fazendo umas cagadas aí também, suplementando testosterona de qualquer forma, tomando como anabolizante e tudo mais. E não é o objetivo dos médicos sérios, né? Que fazem essa reposição hormonal. Mas não foi meu caso, não precisei fazer. Mas quem tem testosterona baixa, principalmente o homem, tá? A mulher, não, na minha opinião, não tem que suplementar testosterona de jeito nenhum. Mas o homem, ele influencia muito no humor e na vontade até de fazer as coisas. Então tem muita depressão que é relacionada à testosterona. Você imagina que você está lá sem dormir, que é a testosterona. No meu caso, assim que eu saí do Riad, voltei a fazer as atividades normais, a comer direito, a dormir bem. Testei de novo com 3 meses, tudo normal, voltou tudo ao normal. Mas existem casos de pessoas que é por falta mesmo. Aí é importante suplementar, é uma questão mais de saúde mesmo. E você teve Procure um bom médico, um endocrinologista para fazer, tá? Não é nem do nutricionista isso. E você teve muita confusão lá dentro? Tive algumas. Acredito que eu dei uma pesquisada, eu vi em relação à treta da banana. Essa ficou bem... Eu ia falar da banana. Não, a treta da banana foi a minha forma de devolver, né, a gentileza do participante. Porque eu acho que as pessoas, assim que eu saí, né, já tem 2 anos isso, vai fazer 2 anos já. As pessoas me questionavam muito sobre inteligência emocional. Falaram, Alexandre, como que você foi tão na linha, né? Equilibrado, tão né? Equilibrado, você foi muito educado. O que é isso? Você é assim no dia a dia? Eu falei, cara, eu sou assim, porém eu não conseguia xingar alguém, devolver. O cara me xingar, eu vou xingar. Porque é da minha criação, não veio, eu não vim desse berço assim, né? Eu sou privilegiado pelos meus pais terem me criado e tudo mais, eu não conseguia fazer isso. Porém, eu sempre tenho um jeito de revidar na classe, né? Então, assim, a banana... Foi o que aconteceu. Eu acho que eu sou assim também. Assim a banana veio. Amiga, você acha? Na classe? Não sei, não, lá na hora. As Jus vão brigar. Não, eu acho que lá tem que ser uma pessoa muito tranquila para resolver as coisas na classe. Equilíbrio emocional. Então, aí até teve uma outra situação nessas semanas aí da banana, porque a gente tinha que dormir no mesmo quarto, que a gente era os donos da semana, né? Era a parte da liderança ali. A gente tinha que dormir no mesmo quarto, tinha que suportar. Imagina. E aí, o que eu ficava pensando? Teve uma outra situação que nem foi ao ar, que eu me escondi, que ele falou que iria me bater, me matar, etc. Eu escondi, dei um susto nele no escuro, e ele entregou, né? Mas não foi ao ar. Aí eu ficava pensando, falei, esse cara vai me sacanear de alguma forma. Eu ficava pensando, eu dormia, dormia, né? Pensando, o que esse cara vai me sacanear? Eu preciso estar um passo à frente dele. E aí eu falei, ele vai zoar minha escova de dente. Fiquei com isso na cabeça. Falei, esse cara vai zoar minha escova de dente. Aí o que eu fiz? No outro dia, eu fui na lavanderia, lá onde ficavam os produtos de limpeza, peguei água sanitária. Aí saiu aqui fora que eu ia matar ele. Envenenado com água sanitária. E não era, eu fiz uma solução, né, antisséptica com água sanitária. Pra sua escova de dente? Sim, eu fiz uma solução que inclusive eu faço para lavar a garrafinha da minha filha, que ela leva para a escola para beber água. Porque tá muito na moda carregar as garrafinhas e às vezes parece que teve até um caso que é de óbito, né, por bactéria. E aí de tempos em tempos, uma vez por semana, o que eu faço? Faço a solução de água sanitária, 1 litro de água, 2 colheres de sopa de água sanitária. Faço a solução e higienizo, porque aí a água sanitária mata tudo.
E eu com medo dele zoar a minha escova, passar a minha escova, sei lá, em algum lugar. Aí eu fiz a solução e coloquei o copo lá assim, pus a escova dentro. E aí a galera falou que eu tava tentando envenená-lo. Sério? Que aí foi parte disso. Mas por que eu levantei esse assunto? Porque é importante também. Higienizar as coisas, né? Isso. É verdade. Eu faço essa mesma solução, e aí eu peço para as pessoas que forem olhar o rótulo da água sanitária, porque tem umas que podem fazer isso, outras não. Tem as marcas lá. E você olha no rótulo lá e vê se pode. Fazer a solução para higienizar os alimentos também. Então, por exemplo, você vai comer tomate. Ou qualquer outro vegetal ali que você vai comer a casca. Deixa lá uns 20 minutinhos, depois enxágua tudo. Que daí você vai matar as bactérias, as enfermidades que pode trazer aquilo ali. Ótimo. Então, isso aconteceu na época da banana. E também porque eu amo banana, acho que tem muito potássio, acho que tem tudo a ver com o que eu vim entregando. Só marca, aqui, né, no reality. Isso, daí virou uma... Virou os bananas, inclusive aí que nasceu a parceria dos bananas, que era o B1 e B2, que era eu e o Gabriel Rosa. E aí a gente se separou na penúltima votação ali, onde eu saí, ele continuou. E aí a gente torceu muito para ele ganhar, mas não foi. Mas a sua mãe chegou a falar que sua torcida foi imensa, né? Eu realmente dei uma pesquisada antes e eu vi que a sua torcida foi gigante aqui fora. Foi muito bom, eu não esperava tanto, não. Você não esperava, não? Não. Na verdade, eu achei que ia sair na primeira semana. Por quê? Porque eu não até então eu não conhecia de reality. Eu já tinha assistido alguns há muitos anos atrás. Foi o primeiro convite que você teve? Você aceitou de primeira? Como é que foi? Não, eu já tinha vindo convite anterior. Tinha vindo 2 convites anteriores, dos quais eu tinha negado. Aí nesse eu falei, não é possível. Vou encarar esse negócio. Aí eu tomei como desafio mesmo. Mas eu não tinha... O último reality que eu tinha assistido foi o que a minha irmã fez na Fazenda. Nossa, uma década ou mais atrás. Então mudou muito de lá pra cá. Antes os realities, as votações eram no telefone. Verdade. E não tinha a pressão da internet. Sim. Então muita coisa mudou. Então eu me considerei... Era o pessoal do sofá, né? Que via mesmo. Hoje tem ideia, né? Mas hoje em dia é muito separado. A internet também tem um pouco de internet. Tem os cancelamentos. Antes não tinha. E aí eu me considerei, né? Totalmente cru para entrar ali. Então eu falei, eu não sei, às vezes eu falo coisas que não são 100% politicamente corretas. Nós goianos, nós temos esse tipão que parece ser machismo mesmo para quem não é machista. Machucro, né? Exato. E aí isso pode ser mal interpretado. E eu fiquei pensando, mas... É muito ruim ficar pisando em ovos, né? O tempo todo. Então eu procurei ter a minha verdade, me preocupava com isso, mas é impossível você criar personagem durante 3 meses. Não tem como. Eu acho que ele dura ali uns 15 dias para quem quer fazer personagem. Depois disso, a história tá aí para contar, né? A galera que tentou, deu ruim demais, né? E você participaria de outro? Então, chegou um convite de nem pode falar os nomes, né? Chegou um convite de para esse ano, mas aí não acho que é o momento. Mas não é algo que você fala que não, né? Não, eu participaria de outro, eu só não acho que é o momento. Eu acho que eu tenho que estruturar melhor esse meu trabalho que eu venho fazendo, porque daí é paixão mesmo. Eu tenho um trabalho que é filantrópico também, que é por paixão. Inclusive, vindo para cá, eu estava conversando com a Delza, ela é a chefe assim, né? Ela é idealizadora do projeto Mãezinhas da Pediatria, que é do Hospital do Câncer aqui do Araújo Jorge. Ela cuida só de crianças que vêm de outros estados que precisam de ajuda. Aí eu falei assim, Delza, vamos ver se a gente faz esse ano uma festinha que ela sempre faz todos os anos da Páscoa. Mas vamos tentar evitar um pouquinho a parte de chocolate demais para as crianças, porque esse açúcar acaba fazendo mal. Eu entendo perfeitamente. Quando eu era criança eu comia muito doce também. Mas a gente precisa dar um jeito. Melhorar, né? O consumo. Transformar isso não em algo que seja maléfico para as crianças desse modo. E ela super concorda, sempre me dá muita abertura para isso. Então, eu penso que se a gente conseguir fazer isso de modo melhor para a saúde delas, a gente vai conseguir. Então, são projetos. Hoje eu estou numa fase de fazer projetos
que são paixões mesmo, né? Não só parte financeira, que é muito importante também, mas eu estou tentando dividir isso. Então foi por esse motivo que eu não aceitei esse convite que veio há umas semanas atrás. Mas eu faria sim. Talvez o ano que vem. Sim. Não, se vier o convite de novo. Esses convites eles chegam, nada é garantido para depois, né? É verdade. Mas teria formatos específicos que você faria de realities? Não. Assim como esse foi de convivência, que foi um desafio, outros desafios, eu sou movido por esses desafios, assim. E você fez muitos amigos no reality? Tem grandes amigos, tem amigos que a gente se visita com frequência. O Gabriel Rosa eu vou no Rio, ele já veio pra cá, agora ele tá com o nenenzinho. Legal. Tá esperando crescer pra vir de novo. Thiago Dionísio, que também foi confinado comigo, que tá em Natal. Eu já ia muito pro Rio Grande do Norte, eu vou todos os anos lá. Tenho uma paixão por pipa sem precedentes e eu vou todos os anos, há uns 8 anos. E aí facilitou, né? Ter um amigo em Natal, pipa dá uma hora e meia. Os dois são as pessoas que eu tenho mais contato. Sim. Que estavam no reality. Mas assim, de todos que estavam lá, eu não tenho nenhuma inimizade, não. Até o caso da banana. Resolveu, né? Mas você parece uma pessoa muito tranquila, né? Resolvida. Você é uma pessoa muito tranquila. Sim, eu tento. Eu tento resolver os problemas sem baixar o nível. Assim. Eu queria falar sobre o Festival do Pequi. Como que tá? Como que surgiu esse projeto, assim? O Festival do Pequi é uma paixão, né? De comer. Você gosta de Pequi? Porque tem a galera que odeia também, né? As Jus gostam de Pequi. Eu gosto. Eu participei, né? Verdade, eu acho que um goiano não gosta de Pequi. Tem muito. Tem muita gente que não gosta de Pequi e tá tudo certo. Eu fui estudar um pouquinho por que tem gente que odeia e por que tem gente que ama determinados alimentos. E aí eu cheguei à conclusão que é um fator genético, então não dá para culpar. É um fator genético da papila gustativa, de como que a sua língua ali, né, então as papilas ali, como que ela vai processar o sabor. Então, te dar um exemplo assim, saindo um pouquinho do Pequi pra gente voltar nele agora, o coentro. Tem os amantes e as pessoas que abominam. A pessoa que odeia coentro, ela sente gosto de sabão. É como se ela estivesse lambendo uma barra de sabão. Então não dá pra julgar o cara. Verdade. E pra mim, que eu gosto de coentro, eu sinto gosto de laranja. Tem um gostinho de casca de laranja. Você não, quando você compra um coentro assim, que você, parece que é um gostinho de casca de laranja. Eu não reparo. Não, eu sou muito atencioso. Assim, eu não reparo eu gosto muito da comida muito temperada, mas pra te falar, você falar assim pra mim, o que é que tem nessa comida? Qual que é o tempero que tem nessa comida? Eu sinto o frescor do coentro. Tem gente que sente gosto de sabão. E o Pequi é a mesma forma. Tem a galera que odeia e a galera que ama o Pequi. Um grande amigo meu, que trabalhei várias vezes, ele é de shopping center, ele é já foi diretor de marketing de alguns shopping centers, hoje ele continua nesse mercado. Ele falou: Alexandre, eu viajo e vejo muito festival gastronômico em vários lugares. Eu falei: eu também, pô, sempre que eu vou nos lugares, eu procuro até por esses festivais, tem grandes festivais que fazem muito sucesso. Ele falou assim: e Goiás não tem um festival do Pequi? Por que a gente não cria esse festival? Aí ele me fez esse convite para ser o comunicador do festival, que é o I Love Pequi. Mas surgiu desse convite de um cara que a gente, na parte de produções artísticas, a gente já se esbarrava. Ele como, né, diretor de shopping, me contratou várias vezes para tocar projetos nas empresas que ele trabalhava, e ele me fez esse convite. E aí a gente fez duas edições. Esse ano a gente tem mais algumas para sair, que depende muito, essa parte cultural, a gente depende muito da iniciativa pública. Então, ano passado a gente não fez a I Love Pequi, que era ano de eleição. Tudo que a gente fosse fazer, que tivesse alguma iniciativa pública, poderia ser visto como autopromoção dos políticos. A gente optou por não fazer. Esse ano está mais tranquilo, então deve rolar aí alguns festivais em algumas cidades aí. Já falei com algumas lideranças aí. Tá faltando marcar datas. Você vai gostar. Eu gostei muito. Basicamente é um festival que tem música goiana. A gente tenta abordar todos os estilos, né, que são mais tocados raízes, aqui. Né? A gente tem um concurso do maior roedor de Pequi. Imagina, né? Eu participei. A gente gosta muito de ter os influencers ali participando. A gente faz um concurso específico para jornalistas e influenciadores. E outro a gente faz para o público em geral.
Sim. Tem o concurso da garota do Pequi, da rainha, da princesinha do Pequi. Legal. E além disso, a gente tem 20 estantes, aonde tem produtos feitos com Pequi. De várias formas diferentes. Várias formas. Mas é assim, ó. Quem ama Pequi pode ir no festival, quem não gosta pode também, porque em cada estande tem por exemplo, carreteiro, um arroz carreteiro. Tem ele com Pequi e tem ele sem Pequi. Então, quem não gosta de Pequi, pode ir, só que vai ter cheiro de Pequi. Se você não gosta, então não vá. Pode ir que você vai comer comida sem Pequi, mas vai ter um cheirinho lá de Pequi, é impossível. Mas, por exemplo, tem pizza. De Pequi é bom demais. Pizza de Pequi. E frango com Pequi, por exemplo. Mas tem pizza de calabresa, opções. Sem Pequi. Nossa. E tem alguns estantes que eles são mais ousados, tipo donuts de Pequi. Sério? Tem alguns cosméticos de doce. Tem alguns cosméticos pra você passar no rosto de Pequi, que hidrata muito. Inclusive. Tô chocada. É muito legal. É bem bacana, vale muito a pena. Então, quando for ter de novo, vou avisar vocês aqui, já estão convidados. Nossa, mas vocês vão participar do concurso. Longe. Mas você veio em Goiânia no Passeio das Águas? Não, nós estivemos aqui em Goiânia, no Passeio das Águas. Tivemos em Aparecida de Goiânia, no Buriti. Esse ano está previsto para Crixás, que lá já tem uma festa Pequi gigante. Aí a gente vai entrar esse ano, na conversa que a gente está tendo ainda. Tem conversa para o de Uruaçu, a gente fez o lançamento. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Lá não foi o festival ainda não, lá a gente fez o lançamento com vários influenciadores. Entendi. E aí a gente está aguardando a Secretaria da Cultura para definir a data. E aqui em Goiânia não tem? Aqui tem, inclusive a gente está bem avançado. Provavelmente vai ser entre junho e setembro, a gente está definindo ainda por conta de outras festividades que tem na agenda cultural da cidade. Mas Goiânia, assim, o Goiânia está 80%, a Aparecida de Goiânia já está uns 50%. E esses lugares, eles vendem essa comida são restaurantes? Nós convidamos, a gente prioriza o comércio local, que vamos supor que você é de Uruaçu, né? Certo. E você tem uma lanchonete que serve um prato muito bom. Sei lá, um peixe frito, o seu lá é sensacional. Tá. E aí a gente vai falar assim, quer apresentar o seu peixe frito, que já é sensacional, no Festival do Pequi? Você vai levar o seu peixe frito e vai trazer algum elemento no mesmo peixe frito que tenha Pequi. Pode ser um molho. Pode ser no molho, ele pode fazer uma farofinha para acompanhar, ele pode, na hora de empanar, ele pode temperar com algum elemento do Pequi. Entendeu? Ou ele pode, sei lá, fazer um picles de Pequi para servir junto. Nossa, que legal. Aí fica a critério, né, e a criatividade de cada pessoa, né, que vai apresentar o seu stand. Basicamente é isso. A gente convida sempre a comunidade local para apresentar ali aquilo que tem de bom na cidade com o Pequi. E eles mantêm esse cardápio depois? Alguns mantêm, sim. Eu sei que tem uma hamburgueria que apresentou aqui que mantém o molhinho de Pequi lá, é sucesso. Nossa, que legal. Depois eu quero o nome. Depois eu vou te passar junto com aquele outro assunto. Passa tudo, assim, não, ele vai sair daí. O assunto do exercício eu passo. Não precisa. Mas do hamburgueria com molhinho de Pequi eu quero. Não, pode passar. Basicamente é isso. Eu vou sair daqui com meu plano alimentar, tá? Não, depois nós vamos eu vou sair com o telefone da hamburgueria, eu quero da pizzaria. Tá vendo? Equilíbrio entre as jujuras. Mas assim, você pensa em fazer um festival diferente, com outro tipo de comida? Eu vou em muitos festivais, eu recebo convites, né, para divulgar os festivais. Eu fui em Pirenópolis, que é o festival de Pirenópolis, Festival Gastronômico Pirenópolis, e a mesma equipe fez o de Goiás, da cidade de Goiás, que foi extraordinário. Eu gosto muito de descobrir, né, o que vai ter em cada festival, porque sempre tem umas coisas muito exóticas, assim, uns quindim diferentes, principalmente quando é Pirenópolis, Goiás, tem muita coisa do Cerrado. De comida, eu tô chocada comigo. Começa e tem vários, tem inúmeros. Mas assim, o que eu lembro que é muito bom aqui de Goiânia, tem a Porca, que é um festival de churrasco extraordinário. Tem o do Torresmo. Nossa, esse deve ser muito Chama bom. Torresmo, esse é itinerante, ele roda o Brasil inteiro. É muito bom também. Torresmo, tem os festivais só de hambúrguer, que a galera faz. Tem os festivais de cerveja artesanal, que também é gastronômico. Eu fui agora, em novembro, eu fui para o Chile gravar com Tom Cavalcante, aquele Acerte ou Caia, que é um sucesso na Rede Record.
batendo audiência, tá atropelando as outras emissoras, o Tom Cavalcanti. E aí, o estúdio tava no Chile. E aí, chegamos lá, gravei o primeiro dia, caí em 3 minutos. Foi muito rápido a minha participação. E aí, a produção, eu falei assim, olha, tem como eu ficar mais dias aí? Ela falou, não, a emissora se responsabiliza por te trazer e tudo, mas se você quiser ficar mais, aí fica a seu critério. Eu falei, não, show. Aí convidei 2 amigas minhas, elas foram pro Chile também pra gente ir passear, né? Aí fui em várias vinícolas, nos restaurantes, e o Chile é muito gastronômico. No último dia a gente falou assim, então vamos comprar agora as lembrancinhas. Eu fui comprar lembrancinha pra minha filha. E aí eu perguntei ao taxista onde que era o melhor lugar pra comprar lembrancinha. Ele falou, na Rua Itália. Cheguei na Rua Itália, tinha um festival italiano. Nossa, que tava acontecendo, foi uma sorte. Não, uma sorte. Tinha assim, uns 100 estandes de vinho. Que você comprava uma taça lá, pagava, sei lá, uns R$100 e você podia degustar os vinhos. Aí saí degustando, aí tinha o chefe fazendo uma parte da culinária italiana. Então eu gosto muito dessas experiências. Eu fui pro festival, minhas amigas foram fazer compra. Eu gosto mais de comprar do que de comer. Eu acho que eu ia pro festival. Eu ia pro festival. Eu ia pro festival comer. Por mais mulheres assim, viu, gente? E você come de tudo, então? Cara, praticamente tudo. Até eu respondi essa pergunta outro dia. O que eu não consegui comer? Até hoje, que eu me propus a comer e eu não consegui comer, que eu pedi pra sair, foi um olho de cabra. Não. Eu não consegui. Esse. Tá doido. Não, quando a gente fala eu como de tudo, a gente fala assim, um gilozinho. Não, não tô falando. Não gosto de giló. Olho de cabra. Fígado com giló. Não, fígado eu amo. Deixa eu te falar, fígado com giló, você foi em Belo Horizonte, vai no mercado de BH, o Mercadão Central lá, o Mercado Municipal de BH, é o ícone da culinária mineira. Sei lá, senta lá, comer um fígado com giló e abrir uma cerveja bem gelada. Eu ia pro pão de queijo. Salivei. Pão de queijo é um ícone da culinária mineira. Tanto é que eu falo que se os mineiros começarem a mexer no nosso piqui, nós vamos tomar o pão de queijo. É verdade. Mas o fígado com giló é o mais famoso prato do mercado municipal. Né? E aqui em Goiânia, vocês sabe qual que é o prato mais famoso do mercado municipal de Goiânia? De Goiânia? Vocês já foram lá? Não. Eu já comi um pão com... Nunca fui lá nela lá. A empadinha. Estou falando de São Paulo. São Paulo. São Paulo é o pão com mortadela e o daqui... Mas aqui, empadinha. Exatamente. Uhum, a empadinha eu amo. Da empada goiana. Eu sou apaixonada. Aqui é. Mas muita gente não sabe. Eu convido, eu queria convidar vocês a ir no mercado municipal. Vá no mercado municipal. Eu tem um pouco dessa cultura nossa aqui, valoriza. Porque é muito boa. A empadinha lá, você não vai comer uma só. E tem uma parte histórica gigante. A história da empadinha lá hoje deve ter assim, umas 4 ou 5 lanchonetes diferentes, né? Que servem empadinha. Cada um... Seu jeito. Mas todas têm uma história que saiu de um lugar só. Até o Raimundo Rayavana, ele é um cineasta goiano, ele me convidou para a gente fazer um documentário dessa empadinha. Legal. Mas a gente ainda está trabalhando nisso ainda, pode ser que vai sair. Que daí ele falou, não, eu preciso do apresentador, mas eu tenho aí. A gente está conversando sobre isso. Que é para valorizar essas raízes goianas, né? Então, assim, eu sou apaixonado no piqui, que é uma raiz nossa. E a gente fala, às vezes, muito de outros lugares. Eu fui pro Chile e achei uma culinária italiana. Cara, mas e a empada que nossa aqui, né? Sim. É verdade. Qualquer lugar que a gente vai, a gente quer conhecer a cultura, a gente quer conhecer. Eu sou o cara que eu vou mesmo quando eu viajo. Eu quero comer a comida do nativo lá, o que ele come. E sua filha, como que é em relação... Ela come de tudo também? Ela é o oposto do papai. Sério? A Antonella tá numa fase difícil de comer, viu? Hoje ela levou bolo de aniversário pra escola. Eu falei, você acaba com a vida do papai Nutri. Ela tem quantos anos? Ela tá com 10 anos. Foi aniversário do Matheus, que é o filho da Luara, minha irmã mais nova. 4 aninhos. Aí teve... E aí, lá a gente já tem essa preocupação. Lá em casa, nos meus pais, não tem refrigerante. E aí vai fazer o bolo, já fez um bolinho desse tamanhozinho assim, ó. Bem pequenininho. Ainda sobrou. E aí a Antonella quis levar pra escola. Aí foi uma guerra lá e ela acabou levando. Vocês sempre eu acho vencem, que são fases também, né? Claro. Essas mulheres sempre vencem. Foi aniversário da minha irmã na sexta. E foi na escola, assim. Devia ter com a gente umas 15 pessoas. A sala dela,
pai, a mãe, as irmãs, meu avô e minha avó. E a gente, quando foi fazer as contas, não, vamos fazer passando pra gente. Porque lá em casa, como não tem, no dia a dia, quando tem festa, alguma coisa assim, a gente gosta de comer bolo a semana inteira. Inclusive, eu terminei de comer esse bolo hoje de manhã. Agora mas vai melhorando, né? Vai apurando, assim, vai melhorando. Não, geladinho, bom demais. É gostoso mesmo. Mas assim, você é nutricionista e tudo, né? Você come 100% certo? Como que é a sua alimentação? Não como 100% certo, não. O que acontece? Tem que ter equilíbrio. No plano, no Cozinhar para Secar, vou dar mais um spoiler aqui. São 4 semanas. A primeira semana são 3 refeições livres. Nós temos 7 dias. Então, quase todos os dias você vai comer alguma coisa. 3 refeições livres, eu entendo assim, 3 dias livres? Não, 3 refeições livres. Refeições, não é o dia todo. Você tem entre 4 e 6 refeições por dia. Durante essa semana, você vai ter 3 momentos para você comer algo que você gosta muito. Mas não desperdice esse momento, essas calorias. Então, se você gosta, o que você gosta demais? Eu gosto de muita coisa. Eu gosto de... Não, mas sei lá. Eu gosto assim que você fala assim, isso aqui eu apaixonei. Sou obcecada. Estrogonofe. Nossa, minha preferida. De carne. E o que muita gente gosta que você não gosta? Que muita gente gosta? O que ela gosta que você não gosta tanto? Não sei. Sei lá, um brigadeiro. Não, eu gosto de tudo. Suspiro, uma Maria mole. Gosto também. Eu gosto de tudo. Mas o que... Eu, por exemplo, não gosto de brigadeiro tanto. Mas eu sou apaixonado por torresmo. Então, no dia da minha refeição livre, eu não vou gastar as minhas calorias no brigadeiro. Entendi. E aí, então você vai poder comer 1 quilo de torresmo? Não. A refeição livre, ela nada mais é do que algo que você gosta muito em pequena quantidade. Para você quebrar aquela vontade e não tornar o processo tão difícil. Esse é o problema. E eu acho que... Eu quero um pratão de estrogonofe. Então. Eu acho que é muito importante organizar a sua rotina, né? Exatamente. Então, eu gosto de tomar uma cervejinha, sou muito apaixonado por vinho, mas eu faço dessa forma. Né? Eu tomo 2 taças de vinho no sábado à noite. Como se fosse a refeição livre. Isso é uma... Você tinha me perguntado que todo mundo gosta. Eu gosto muito de beber, mas eu tirei a bebida. Não é que eu não beba, mas eu bebo muito de vez em quando. Eu devo beber assim 1 vez no mês, no máximo. Porque é algo que não me faz vazias, falta. Sim. E não me faz falta se eu estou num ambiente que está todo mundo bebendo e eu não estou bebendo. Sim. Eu prefiro deixar para um dia que não, hoje eu quero... Você prefere ver a galera louca e você de boa. Aí eu bebo quando assim, não, hoje eu vou beber porque hoje eu quero beber. Aí isso acontece a cada 3, 4 meses. Quem esconde o celular pra não ligar pro ex? Vixe, ela sempre faz isso, Ale. Você acertou. Nossa senhora, toda vez que eu quero enfiar a minha vida, eu tô conversando com o convidado. Eu tenho feito isso umas 2, 3 vezes. Não corte, editor. Eu devo ter feito. É tipo refeição livre. No máximo 3 vezes. Na vida. Mas assim, eu acho que o que atrapalha na maioria das pessoas assim, a ter uma rotina mais saudável é organização. Pelo menos pra mim. Sem dúvida, sem dúvida. Fazer minha marmita, acordar mais cedo, ter uma rotina de planejamento, ele é muito importante. Claro. Inclusive. E ter um plano, né? Se tiver um plano alimentar ali que você vai olhando ali e fica no celular, né? Lá a gente consegue, entra na plataforma, você já baixa o plano daquela semana. Então, a gente se esquece, colocar o despertador, os horários, bonitinho, funciona bem. E o plano é dedicado à pessoa. Sim. Você faz 100%, porque às vezes a pessoa não gosta de comer alguma coisa. Não, lá a gente faz... O plano alimentar, você entra na plataforma, ele vai ter opções. Entendi. Então, você tem 3 opções de café da manhã, plano. 3 opções de lanchinho. E aí você vai... Mas o que lá ensina? Lá não ensina uma dieta... Claro que se você for fazer algo bem personalizado, fazer o seu plano alimentar específico é até melhor. Mas lá, o objetivo lá é você se educar de modo que você não... Aquilo ali vai virar a sua rotina. E deixou de ser uma obrigação.
Ali virou um hábito. Então ali você vai encaixando situações, resolver o problema da água, então eu vou adicionar o que agora? Eu gosto muito de trabalhar com chás termogênicos, que eles melhoram muito o funcionamento, melhora muito o inchaço, né? Mulher... Eu e a minha família temos uma empresa que nós temos um chá termogênico. É muito bom, né? Então você sabe melhor do que eu. Sim, os benefícios. E aí tudo isso vai associando até que aquilo ali se transforma no seu hábito. E aí você não vai mais ficar acima do seu peso, não vai ficar mais sofrendo com isso. Aí seus problemas serão outros, não esse é um problema que eu enfrento muito, porque quando eu vou às vezes no nutricionista para fazer uma dieta para mim, e eu sempre falo assim, eu quero o básico. Se for para eu colocar, põe eu comer ovo, café da manhã, almoço e janta, não precisa, eu vou seguir. Inventar muito. O básico. Só que aí eu preciso ter uma meta para acabar. Eu não consigo, eu acho que esse é o problema, porque uma meta é importante. Ela é importante, mas a reeducação, ela é um processo mais duradouro, né? Então, eu sou muito dessa parte do emagrecimento metabólico, que é onde você constrói um organismo que ele funciona mais, ele queima mais, com essas estratégias de atividade física, ganho de massa muscular, incluir alimentos que eles são termogênicos, né? Os chás e tudo mais, tem vários outros lá que você aprende. E aí essa roda ela já vai girar. Então você construiu um organismo metabólico que queima muito. E aí você já não vai precisar abdicar tanto, né, de certas coisas. Aí, quando você estiver no peso que você gostaria e tiver com o organismo já redondinho, reguladinho, aí você vai poder, escapei hoje, eu tenho a consciência que amanhã e depois eu vou ter que dar uma segurada. E isso começa a virar um equilíbrio. Mas nós vamos ter a conversa da atividade física, sim. É isso, sabe? É importante. Não é só do E você monta plano personalizado, mas não faz? No momento não. Você não está atuando em consultório? Não. Eu tô fazendo mais a parte digital, mas igual eu falei, tô saindo um pouco da parte dos negócios, indo um pouco mais para as paixões. Mas eu ainda quero fazer esse tipo de consultoria. Eu acredito que eu vou conseguir ter mais sucesso no online, nessas consultorias mais no online. Legal, uma boa. É verdade. É isso. E hidrate. A gente tem no finalzinho, quando a gente vai caminhando pro final, a gente fala pro nosso convidado ficar à vontade pra mandar uma mensagem, né? Pra subir em cima da mesa? Nem tanto. Nossa Senhora. A mensagem que eu quero mandar é basicamente... Seguem, as pessoas que te acompanham. Fiquem ligados aí, porque a partir de hoje a gente começa a abordar mais esses temas da parte intestinal. É aquilo que eu falei, né? A mulher, quando ela tem o intestino funcionante, ela vai ser uma mulher feliz. E lá, a partir de agora, a gente vai ensinar algumas dicas, nós vamos dar essas dicas, nós vamos dar algumas receitas para que na totalidade, assim, você consiga ter um intestino que funcione pelo menos uma vez no dia, tá? Mas o ideal, sabia que o ideal na parte dos estudos científicos é que teríamos que funcionar 3 vezes por dia o intestino. Mas uma vez já é suficiente, tá? Ah, tá. Nossa, eu vou todas as vezes que eu como. Não. Então tá ótimo, tá? O meu tá horrível, então. E eu não preciso tomar o chá. Eu falo que quando eu tomo o chá da nossa empresa, aí eu quase vou parar no hospital. Porque o meu intestino já é tão regulado que eu não preciso. Mas às vezes eu falo assim, nossa, eu preciso secar, eu preciso emagrecer. Eu vou e tomo. Aí eu já arrependo no primeiro dia. Porque pra mim não é necessário. E tem um outro produto também que ajuda muito o intestino a ficar desse jeito, assim, bem solto, que é a maionese verde, se ela não for feita de forma correta. Porque a maioria das maioneses, né, são feitas com ovo cru. E para maionese verde e muito óleo. Nossa. E essa maionese que é feita com ovo cru, ela não pode ficar mais do que um dia armazenada, porque ela tem salmonela. E aí depois a pessoa libera o intestino lá e não sabe o que foi. Muito provavelmente é a maionese verde.
Mas tem maioneses verdes que podem ser conservadas, refrigeradas, né? Tem o esqueminha. E vai vir uma maionese verde aí saudável, tá? Ó, gente, que tudo! Quero aprender muito com as suas receitas. Estou amando seus conteúdos no Instagram. Vambora. Inclusive. Vai fazer as receitas agora, tá? Porque ela falou que tá salvando e nunca fez. Verdade. Nunca fez. Você cozinha, amiga? Cozinha. Eu cozinho? Sério? Eu sou boa? Pro namorado, ele já viu alguma receita sua? Só estrogonofe. Mas o meu estrogonofe é o melhor que o seu. Olha, amiga, é um desafio. É um desafio. Você vai fazer um estrogonofe pra mim, eu vou fazer um pra você. Combinado. Com a Alexandre Suíta. Bom, eu vou lá avaliar, né? Eu falei a avaliação. Nossa, o meu estrogonofe é muito bom. O meu também. Muito bom. Não, gente. Mas ele é muito calórico. Não posso nem contar a receita. Pra finalizar, eu queria saber qual que é o seu prato favorito, que você mais gosta de comer e fazer também. Eu tenho feito muito risoto. Ai, que delícia. Não sei fazer, queria muito aprender. Eu tenho feito muito risoto. É um prato que eu gosto bastante. Mas eu tô com uma paixão agora, que elas vão e vêm, né? De comida assim também, né? Que é um carrezinho de cordeiro. Eu tô tendo desejo de comer um carrezinho de cordeiro. Tem tempo que eu não como, viu? Meu padrasto cria cordeiro. Ai, deve ser bom. Olha! Aí, já temos uma fonte de matéria-prima. E eu não como. Eu não sou muito de estrogonofe, leve cordeiro. Aí eu faço lá. Tem outras pessoas que comem. Oh, mas quando... Sério mesmo agora, quando você for gravar um conteúdo lá de uma comida bem gostosa, chama a gente. Pra experimentar. Só pra chama a gente pra experimentar. Vamos fazer esse desafio. Vamos lançar o desafio aqui do estrogonofe. Vocês vão apresentar o estrogonofe. E você vai avaliar. Eu vou avaliar. E aí depois, numa outra oportunidade, aí eu faço um. Tá, vai porque eu não posso falar minha receita. Não, você não vai... Não, você vai falar lá no dia. Lá no dia. Nossa, mas é uma bomba. Mas não, tá tudo certo. Tudo certo. Tô livre. Então tá bom. Então tá bom. Oh, mas assim, a mulher casar com a Lê vai ser uma mulher de sorte. Você prefere de carne ou de frango? Sério, Ale? É porque eu tenho que controlar o peso dela também. Você prefere estrogonofe de carne ou de Vai precisar frango? cozinhar de frango, mas eu faço os dois. Você prefere estrogonofe de carne ou de frango? Eu prefiro bovino. Eu prefiro de carne. Mas eu faço os dois, eu sou boa. Nossa. Aí vamos ver, hein? Mas é isso, gente. Eu vou mais humilde, eu não sei se é tão bom. Aí chega lá, a gente tenta surpreender. Não tá. Vixe Maria, agora eu tô com medo. Eu vou esperar. E é isso, né, amiga? Muito obrigada Eu que pela agradeço, sua presença. meninas, bom A gente demais. adorou nossa Obrigada, conversa. foi ótimo. Bacana. Verdade, também adorei. Qual que é a sua rede social também? Fala pro pessoal, hein? Alexandre Suíta lá no Instagram. Tô tentando virar TikToker, tá? Tem que pegar umas dicas com vocês. Vocês estão bem no TikTok? A Júlia é então, TikTok. Eu gosto. Eu preciso aprender lá. Mas meu conteúdo é bem... Tipo moda, tipo roupa, look. Dancinha. Muito pouco. Eu preciso aprender essa dancinha. Mas o TikTok, pra quem cozinha, é o que eu mais vejo, sabia? Muito bem. Uma boa então, hein, Ale? Vários. Então nós vamos começar lá no dia do estrogonofe. Combinado. Fechou. Tá É isso, gente. A gente já tentou terminar 5 vezes aqui o podcast. É isso, Agora gente. vai. Foi Agora Obrigado, vai. viu, Muito gente? obrigada. A gente agradece também a audiência do público, você que viu até aqui. Não deixa de assinar o sininho aí. Isso aí. Curte, Podcast compartilha, da comenta. Comenta o que vocês acharam. Dúvidas também, a gente traz ele de novo depois. Está convidado para voltar. É isso, um beijo. Próximo vai ser um rolê gastronômico. Combinado. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.